As asas da amizade não pelejam por vezes. Muito obrigado. Aliás, é uma responsabilidade dupla, não só depois desta apresentação, como vir abrir este seminário quando estávamos à espera, suponho todos, de outro colega. Enfim, farei o possível por não nos iludir. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, todos autoridades presentes, colegas, amigos, por se disporem a ouvir-me aqui falar sobre o Marquês, um título, enfim, o Marquês de Pombal e a ofensiva global do geometrismo. É uma expressão de Jorge Gusdorff ao tentar caracterizar esse espaço tão plural que não é uniforme na Europa da segunda metade do século XVIII e que se convencionou chamar iluminismo, as luzes. Eu trabalho na área de filosofia, da história das ideias e da filosofia, e pedi para se projetar aqui um texto, só esse primeiro texto, que é de facto um mote de uma das obras culminantes da ação reformadora de Pombal, os Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, uma espécie de cereja do bolo, no bolo da ação reformadora de Pombal. E eu começaria, portanto, só por apresentar este breve texto, porque ele é o mote da minha intervenção. Tem as matemáticas uma perfeição tão indisputável entre todos os conhecimentos naturais, assim na exata luminosidade do seu método, como na sublime e admirável especulação das suas doutrinas, porque elas não somente encaminham o seu objeto por uma estrada de luzes, desde os primeiros axiomas até aos teoremas mais sublimes e recônditos, mas também iluminam superiormente os entendimentos no estudo de quaisquer outras disciplinas. Este é o aspecto fundamental. O matematismo, o geometrismo, esta ofensiva global do geometrismo, do matematismo, é exatamente esta generalização de paradigmas de exatidão, de luz, de ordem, de evidência, de clareza, ao conjunto das disciplinas da razão, ao conjunto da filosofia, na medida em que a filosofia era o conjunto das obras da razão. Portanto, iluminam superiormente os entendimentos no estudo de qualquer outras disciplinas, mostrando-lhe praticado o exemplo mais perfeito de tratar uma matéria. Agora reparem o léxico dos textos pombalinos é muito impactante. Tratar uma matéria com ordem, precisão, solidez, encadeamento fechado de umas verdades com outras, inspirando-lhes o gosto. Aqui a palavra gosto é importante porque há aqui depois uma caracterização e uma fundamentação estética no domínio do belo e no domínio do bom gosto, inspirando-lhe o gosto e o discernimento necessários para distinguir o sólido do frívolo, o real do aparente, a demonstração do paralogismo e participando de uma exatidão conforme ao espírito geométrico. Aqui está então a questão, o espírito geométrico. Reparam, em primeiro lugar, a ideia de que é uma afirmação indiscutável. A palavra também não é inócua porque afronta diretamente o método pedagógico dos jesuítas, muito baseado nas disputas, no confronto de autoridades pró e contra, na argúcia dialética. A dialética é a arte de argumentar com base em premissas prováveis. Ora, toda essa dimensão do provável, todo esse espaço mais ou menos labiríntico que era herdado da visão do mundo do século anterior a que Pombal e os pombalistas e a sua equipa se pretenderam opor, e toda esta ideia da evidência, enfim, da clareza. És notável, de facto, o iluminismo pombalino foi atravessado transversalmente por dois conceitos basilares. O conceito de razão, como instância de apelação e tribunal aferidor da legitimidade das doutrinas, das ações, dos procedimentos, das políticas, e também um conceito vizinho ou articulado com este, que é o conceito de natureza. São conceitos amplos,
conceito de natureza não se refere aqui neste discurso à dimensão material, à geografia, enfim, é sobretudo a voz interior da razão. A natureza como referência de universalidade, porque é aquilo que nasce connosco, natura est, nascitura, e, portanto, tem a força do que nasce connosco, tem a força daquilo que nós verdadeiramente somos, tem a força da nossa essência, não pode ser rebatida sob o risco de erro e de contrariedade, enfim, que nos desvia de um caminho necessário. Portanto, a natureza como voz da razão, como referência de racionalidade, portanto, de universalidade, porque o género humano é comum e, portanto, a ideia de humanidade, com toda a extensão do universo, caracteriza-se fundamentalmente pela nossa dimensão racional e pela voz interior dessa razão, e, sobretudo, a ideia de ordem. Portanto, universalidade, inteligibilidade, aquilo que é possível ler por dentro, ordem e racionalidade. Daí a presença, e sabemos, o iluminismo pombalino, Pombal foi sobretudo um reformador. E a razão é uma atividade. E quando se conota esta ideia de reforma e razão, ou para ser eficaz, essa atividade tem que ser ordenada. Qual é o modelo de ordem que se coloca, que se descreve a este modelo de razão? É aquele que está aqui neste texto. Ele é a garantia da eficácia, é a garantia da brevidade e, naturalmente, é um texto cuja força nos permite compreender porque é que, por vezes, ou quase sempre, as pessoas que acham que têm sempre razão marcam a sua presença a fogo, como, de facto, sucedeu com Pombal. Eu vou tentar ler e falar um pouco, enfim, para não vos maçar muito. Daí, a forte presença nas metáforas no discurso pombalino, das metáforas da transparência, as metáforas da evidência, as metáforas da brevidade, que são garantidas precisamente pela generalização dos critérios da demonstração geométrica aos demais campos do saber humano, com o propósito de clareza, mas sobretudo também de controle, de vigilância. E neste sentido, poderia dizer-se que a geometria é a lógica do estado absoluto, porque garante exatamente um caminho seguro, um caminho único, a uniformidade e, sobretudo, esta ideia de controle e de domínio com o fim, e vou utilizar aqui uma expressão de um dos homens de mão do Marquês de Pombal, que era o presidente da Real Mesa Censória, Frei Manuel Senac, bispo de Beja, arcebispo de Évora, dizia ele, Senac, utilizamos o método geométrico, generalizamos o espírito da matemática e da geometria ao conjunto das disciplinas. Reparem esta expressão tão cómoda, com o objetivo de ver o mundo com a limpeza com que Deus o criou. Ver o mundo com a limpeza com que Deus o criou. Quando um grande estadista, quando um grande reformador, quando um homem poderoso, como foi Pombal, seguia por, enfim, perspectivas deste género, eu penso que isto também ajuda muito a perceber toda aquela energia, toda aquela convicção, toda a força com que ele colocou na sua ação política. Atendendo também, este texto é da reforma da Universidade de Coimbra e à importância da reforma da escola, que Pombal deu força, e a presença da reforma da escola e da reforma da universidade e da pedagogia, no fundo, um dos conceitos muito enfatizados, eu vou analisar este geometrismo, este matematismo, em 4 aspectos fundamentais. O primeiro, o conceito de método de transmissão de conteúdos de ensino, em termos globalmente chamamos a dimensão pedagógica. Por outro lado, a interpretação da história, a leitura pombalina da história de Portugal. Em segundo lugar, a ética, a presença do espírito geométrico e da demonstração geométrica na afirmação
dos deveres dos homens, dos súditos, para consigo próprios, para com a sociedade e para com o Estado, e, em quarto lugar, nos aspectos do gosto, integrado numa grande disciplina, uma disciplina bastante importante nesta época, em época em que o analfabetismo era generalizado, que é a retórica, ou a arte de comunicar o pensamento. Referindo-me, começando por me referir ao tema, ao aspecto da pedagogia e da escola, penso que todos se lembram do título da obra de Verneuil, o verdadeiro método de estudar. É um dos conceitos-chave do discurso iluminista e da reforma pedagógica. O que é o método? Não estamos aqui a referir ao método das ciências experimentais, mas à organização do pensamento. Quando eu dizia que a razão é um conceito basilar desse discurso pombalino, a razão é uma atividade, e é uma atividade que deverá ser necessariamente ordenada. O método aqui é a ordem da razão na sua atividade, de acordo com os fins que pretende alcançar, assim também diferentes géneros de método. O método é via e ordem. O método é, como se dizia nos textos, alguns escritos em latim, rectam et compendiariam via. Uma via reta e compendiária, que compendia. Reparem que estamos no século do enciclopedismo. Não se diz luz, diz-se luzes. As luzes são as conquistas intelectuais dos modernos. E são estas grandes conquistas, é um conjunto muito amplo destas conquistas que permitirá libertar a humanidade da contrição e do erro e libertar o país, exatamente, daqueles que dolosamente pretendiam sufocar os erros e os clamores dos sábios, que é uma expressão muito pombalina referida aos principais agentes do século anterior, aos jesuítas. Portanto, o método refere ordem, sobretudo, de transmissão de conteúdos de ensino. Atendendo à força da ideia de natureza, que é aquilo que nós trazemos ao nascer à nossa essência, portanto, a razão natural do homem considerava-se, do conjunto dos homens, considerava-se que tinha uma ordem natural, uma ordem intrínseca na recepção das ideias. E é esta ordem natural que é íncita à razão dos estudantes, dos homens, enfim, do conjunto dos súditos, que este método tem que se adequar. A natureza segue sempre o caminho mais simples. Esta ideia da simplicidade e da brevidade é outra exigência do conceito pedagógico de método. Método é aqui a ordem de transmissão, repito, de conteúdos de ensino. Direção da mente na recepção. Qual é a melhor forma, o caminho mais breve, mais eficaz para quem nos ouve receber os conteúdos que lhes queremos transmitir? Só que esses conteúdos já estão estabelecidos. É a verdade. A verdade, uma vez estabelecida, há que transmiti-la. A ordem de transmissão é a que segue do geral, dos princípios gerais, ao particular. Não é, nem deve ser, a ordem inversa. A ordem inversa seria o método analítico, que vai do diverso, do plural, ao universal. Devemos seguir exatamente a ordem inversa, porque é aquela que permite segurar melhor esse percurso de transmissão e obter o assentimento e, já agora, a persuasão e o controle. Garantindo, ao mesmo tempo, o progresso e a ordem. O par, ordem e progresso são fundamentais. Como se diz, portanto, nos Estatutos da Universidade de Coimbra, este método a que me refiro é um método chamado compendiário, demonstrativo ou sintético. E as suas leis coincidem com as suas regras coincidem com as da demonstração geométrica, como vou procurar mostrar. Mas, como se dizia nos Estatutos, o método sintético, demonstrativo e natural, a natureza aqui é fundamental, era uma condição fundamental para evitar que os estudantes ficassem à mercê, cito, da variação dos diferentes sistemas. Evitar que os estudantes fiquem à mercê da variação dos diferentes sistemas.
Trata-se, portanto, aqui de uma espécie de polícia das doutrinas. Contribuindo decisivamente, continuo a citar os estatutos da Universidade, contribuindo decisivamente para que nas escolas dos meus reinos haja sempre a mesma uniformidade, não sendo livre a cada um dos professores idear sistemas diversos e conseguir que se aprovem para uso nas escolas. Fim de citação. Como aí se lê, esta temeridade seria obviada exatamente pelo recurso sistemático às lições demonstrativas e às lições sintéticas. Demonstrativas e sintéticas poderiam acrescentar e naturais, porque se adequam à ordem da razão natural da razão humana e, portanto, são as mais simples e, portanto, são as mais breves. Há muito aqui a consciência da aceleração dos movimentos que o tempo mede. Se quisermos, a aceleração do tempo. É algo que vem desde o Renascimento, e o problema da brevidade no ensino colocou-se com muita acuidade nas reformas pombalinas do século XVIII na escola. Portanto, esta temeridade, a diversidade, a pluralidade dos caminhos, dos labirintos. Reparem que o labirinto era uma das metáforas-chave da visão do mundo do barroco no século XVII e que agora se põe totalmente de lado em nome dos critérios da evidência, da certeza, clareza, transparência e brevidade. Trata-se, pois, de uma adequação à natureza das operações da mente. O Estado absoluto tinha assim por missão respeitar as leis da natureza, bem como também os imperativos da história. Também era submetida a deduções claras e evidentes, partindo de inabaláveis certezas. Esta era a doutrina do método geométrico, sintético, demonstrativo ou natural na escola, pelo professor. Era uma das armas de arremesso importantes contra a Companhia de Jesus, porque se acusavam os jesuítas de, na sua ação pedagógica, nem sequer se referir à doutrina do método, não teorizar o método pelo qual ensinam. O método, nesta altura, era a quarta parte da lógica, era um capítulo fundamental da lógica, a partir do século XVII em França. E, portanto, os jesuítas, diz-se, nos textos pombalinos, referiam-se apenas ao vocábulo mais tenue, mais frágil, mais leve, de módulo. E, portanto, isso permitia-lhes distanciarem-se destes rigores do método, tal como entendiam os reformadores pombalinos. Veja-se, por exemplo, este texto tão claro. E deste doloso artifício, o dolo da Companhia de Jesus, com que se empenharam em apartar do entendimento dos juristas a indispensável doutrina do método, ou seja, do ensino do direito na universidade, afastaram a indispensável doutrina do método, leia-se geométrico, veio depois seguir-se porem-se os estudos de direito em então grande confusão e desordem, que retardou e impediu sempre os seus progressos por lhes faltar a inteira direção do bom método. E isto, daí, se acusava a Companhia de Jesus, os professores passavam, por vezes, o ano inteiro no comentário de uma única doutrina, nas dimensões particulares, pormenorizadas de uma única doutrina, quando o imperativo aqui é essa ideia do compêndio, do método compendiário, que reúne as conquistas, as imensas conquistas intelectuais dos modernos. O resultado, portanto, lê-se no texto dos Estatutos, é a lentidão inimiga do progresso. É o tema aceleração do ritmo de encadeamento dos fenómenos do tempo, aceleração do tempo, aceleração da história. Não pode a mocidade académica despender tanto tempo nas escolas sem que possa vir a ser chamada a ser útil à República. Quais eram as regras do método geométrico, sintético, demonstrativo e natural? São 3, passo a citar, são muito breves, enfim. Não deixar ambiguidade alguma nos termos, estabelecer todo o discurso sobre os princípios claros e evidentes, provar demonstrativamente todas as proposições que se avançam, servindo-se de definições ou de princípios já reconhecidos como evidentes. Eu penso que não preciso dizer muito mais sobre esta caracterização do método, como a expressão polícia das doutrinas é de Francis Bacon, exatamente a respeito
desta concepção, e penso que se aplica perfeitamente. Estamos em pleno Estado absoluto e numa das áreas mais importantes do Estado absoluto, que é a reforma da educação. E não podemos esquecermos já agora que o Estado absoluto caracteriza-se, entre muitas outras coisas, por considerar que a origem do poder dos reis vem imediatamente de Deus, não passa pelo povo, nem pela Igreja, nem pelo Papa, e, portanto, não havendo intermediário, havendo esta proximidade, quase intimidade entre o soberano e Deus, este caminho, esta certeza, e daí se poder marcar esta presença de fogo, como há pouco dizia. Passando rapidamente para o campo da história, no nosso projeto, que já foi aqui anunciado, estamos a fazer a nossa equipa a edição da dedução cronológica e analítica. Reparem, esta obra, são 3 volumes, é a interpretação que Pombal e a sua equipa apresentam, eu ia dizer propõem, não, quer dizer, impõem sobre a história de Portugal, mas é uma história em que o passado obriga, é uma história valorativa, é uma história pragmática, não é uma história, como nós hoje chamamos, uma história de conhecimento, não é um estudo cientificamente conduzido, é uma história lida politicamente, no sentido em que se pretende que o passado, a leitura que fazemos do passado, obrigue ao sentido da nossa atuação presente. E já vimos que no caso do método temos que respeitar as leis da natureza, agora há que respeitar as imposições da história. Ancorar a ação reformadora, quando um estadista ancora esta sua ação reformadora na razão e na natureza, na história, perdão, na natureza e agora na história, acho que nos dá exatamente a perspectiva da força com que os actos, a convicção, e o título é uma obra histórica desde a fundação de Portugal, procura mostrar a origem do poder dos reis, procura rebater todas as concepções políticas dos jesuítas. Os jesuítas eram democratas, não no sentido liberal, que nós hoje utilizamos, mas no sentido em que o poder tem origem no povo, em Deus, a Deo per populum, em Deus pelo povo. Não eram teocratas, não era a Deus pelo Papa. E recusavam liminarmente a ideia de que o poder dos príncipes, dos soberanos, lhes tenha vindo imediatamente de Deus. E daí a ideia de que, quando há quebra na linha de sucessão direta, a comunidade pode avocar a soberania, como aconteceu em 1383, doutrina da jesuítica, ou como, no caso de Afonso Henriques, aclamado rei na véspera da Batalha de Ourique, a dedução cronológica, ou na própria 1 de dezembro de 1640, em que a comunidade, perante aqueles seus representantes, os conjurados, decidiram destruir ou destituir o poder estabelecido à luz do direito de resistência ativa. Para o direito de resistência ativa, que hoje informa as constituições dos Estados decentes, enfim, é algo que era claramente sublinhado pelos jesuítas. Para Pombal e os seus homens era uma ideia diabólica. Os jesuítas eram uma organização destinada, como se dizia, a perturbar os tronos e a amotinar os povos. E, portanto, toda a ideia de que as cortes não têm essa dimensão da presença da comunidade na transmissão do poder e na exigência de contrapartidas relativamente à obediência da comunidade aos reis, as cortes têm uma dimensão puramente suplicativa a que o rei acede na sua natureza, na sua qualidade de pai dos seus súditos, mas a dimensão puramente suplicativa. E a obra chama-se Dedução Cronológica e Analítica, um discurso histórico e jurisdicionista para chegar à fundamentação do Estado absoluto. O discurso é muito semelhante àquele que eu acabei de dizer. Partindo da certeza dos factos, deduzem-se as consequências e, no sentido de continuidade, o nosso passado obriga-nos a agir assim. Portanto, já não é só a natureza e a razão que nos obriga na escola
e nessa dimensão de domínio, a utilizar o método demonstrativo, é também agora, são as deduções que se fazem a partir da certeza dos fatos. A dedução cronológica analítica é exatamente uma história deste tipo. O outro... Quanto tempo tenho? 10 minutos. Pronto, obrigado. Vou respeitar a outra dimensão que me parece. Repare-se, a conferência do professor Maxwell referia-se a Lisboa, não é? E também, como sabem, é um dos aspectos onde o geometrismo, não vou falar disso, mas a ética. É interessante verificar que se considera que a ética também é uma ciência que opera por demonstração. As conclusões da ética, ou seja, as obrigações de cada um de nós para connosco, para com os demais membros da sociedade e para com o Estado, enfim, são demonstráveis a partir de princípios universais da reta razão, que podem estar mais ou menos obnubilados, mais ou menos obscurecidos, atendendo a que se trata de uma razão humana corrupta, atendendo à queda de Adão, não é? E, portanto, isso fragiliza e escurece a atividade da razão. Compete ao filósofo ético, compete à filosofia e à ética a demonstração das consequências desses princípios que estão íncitos na razão natural dos homens e que foram comunicados por Deus ao conjunto da humanidade. Como dizia São Paulo, os pagãos, não tendo lido a lei, conheciam a lei porque a tinham inscrita nos seus corações, como é a ideia de uma lei natural que nos ensina a distinguir o bem do mal. E, portanto, a ênfase nessa dimensão demonstrativa é muito importante, mas, curiosamente, a ética era uma área bastante melindrosa no contexto dos iluminismos europeus, porque o nosso iluminismo, como sabem, era um iluminismo católico, apesar de ter procurado laicizar a sociedade e espiritualizar a ação da Igreja, mas laicizar não quer dizer irreligiosidade, quer dizer remeter a Igreja à sua função estritamente espiritual, deixando ao Estado toda a outra dimensão reformadora da condução dos assuntos temporais. Mas um iluminismo católico no sentido em que a ética geométrica, a demonstração ética não é suficiente para dirigir e os homens até à iminência transcendente do seu fim, até à eminência transcendente do seu fim, atendendo à corrupção da natureza humana. E há um texto muito interessante no Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra, que é publicado um ano antes da Reforma, em 1771, em que se diz o seguinte: depois o filósofo ético parte de um determinado princípio, procede demonstrativamente, demonstra as consequências desse princípio quanto às obrigações dos súditos, no âmbito que acabei de referir, mas depois vai ter que confrontar as conclusões a que chegou com a moral revelada. Porque, como explicava Santo Tomás de Aquino, embora não citassem aqui Santo Tomás de Aquino, porque os jesuítas, na sua maioria, eram tomistas, mas, de facto, Santo Tomás de Aquino ensinava que a graça não contraria a natureza. A graça divina não contraria a natureza humana, mas aperfeiçoa. Então, depois da demonstração feita, terá que se confrontar, o filósofo terá que confrontar as conclusões a que chega com a moral revelada. Se não coincidirem, então o filósofo tem que concluir que a demonstração foi mal feita ou partiu de princípio mal, ou essa demonstração se exerceu sobre um princípio mal tomado. É aqui, portanto, a limitação desta ideia de razão na relação entre razão e revelação, ou razão e graça. Mas a dimensão demonstrativa é fundamental. Aliás, dada num domínio mais amplo, deu origem a uma importante corrente do iluminismo em Portugal, que foi a apologética, o próprio tema da religião natural,
em que se utilizam os recursos da razão contra o ateísmo. Contrariar o ateísmo e a religiosidade, enfim, era um dos aspectos fundamentais. Mas também não se trata aqui, Verney foi muito, na sua obra, criticava aqueles que se serviam, ou seja, pretendiam encerrar totalmente a geometria na ética. Perdão, exatamente ao contrário. A ética na geometria, tendo em vista, talvez, Spinoza e outros autores. Finalmente, ainda faltam 5 minutos, talvez, a questão da retórica e dos padrões do gosto, que é muito interessante, porque este geometrismo estende-se ao conjunto destas áreas. No Barroco, nós temos, como sabem, Barroco significa as pérolas que não são aquelas pérolas de origem, que não eram perfeitamente esféricas, que tinham irregularidades. E, portanto, o gosto da obscuridade, o gosto da dificuldade que existe entre os teóricos do Barroco, o primado do indivíduo, o primado dos acidentes e o colocar de parte as essências, diziam os grandes retóricos do Barroco, deixemos aos filósofos as essências, contentem-se os retóricos com os acidentes. Não nos devemos ater à forma simples das proposições, devemos complicá-las, torná-las problemáticas, comparativas, paradoxas, contraditórias. Mas não chega ainda a estes 4 aspectos. Depois é preciso complicar cada um destes 4 aspectos uns com os outros, diziam os teóricos retóricos do Barroco, e vereis quão admiráveis e quão novas proposições conseguireis obter com este artifício do engenho. A ideia do artifício, o privilégio da arte, o primado da arte sobre a natureza. Ora, aqui estamos exatamente na perspectiva contrária. É o primado da natureza ordenada, da natureza que segue sempre o caminho mais simples, da natureza geométrica, da natureza lida pela geometria matemática aplicada ao domínio do gosto. Verney, aliás, os pombalistas dirão que não há disciplina mais importante que a retórica. Reparem, a retórica é uma arte, uma disciplina que, desde a Antiguidade Clássica, na Grécia, tem uma história muito interessante. Platão condenou-a quando dizia criticaremos Tísias e Górgias por, através da retórica e do domínio da palavra, mostrarem que o novo é antigo, que o pequeno é grande. Santo Agostinho criticou também amplamente a retórica. Mais recentemente, dizia Paul Ricoeur que o perigo da retórica é o de pôr os homens ao dispor das palavras e dispor das palavras sem as coisas. Ora, num contexto em que a leitura individualizada não se verifica, quem domine a arte de comunicar tem, digamos, um poder extraordinário sobre as massas a que se dirige. Num contexto de Estado absoluto, este aspecto é fundamental. Verney dirá, sim, a retórica é a perspectiva da razão. E assim como a natureza se rege pela geometria, as leis da natureza estão escritas em linguagem geométrica matemática, assim também o homem de bom gosto pretende aceder às leis objetivas do belo. E elas são universais, são absolutas. Evidentemente, há aspectos relativos no gosto que variam de acordo com a história, diria o padre Teodoro de Almeida, como as modas do toucar, refere-se talvez ao penteado, enfim, ou as modas do vestir. Isso tem a ver com aspectos que são historicamente superáveis, mas há um belo essencial, há um belo absoluto. Dizia um autor francês, em 1720 e pouco, o abade André Gide, cada um de nós nasce com um compasso dos olhos para aferir da beleza de uma obra. Un compas dans les yeux pour afferir de la beauté, enfim, por aí fora. E poderia mostrar-vos aqui, a terminar, por exemplo, Cândido Lusitano, na arte poética, quando diz: na proporção, na ordem, na unidade, é que consiste a beleza poética. A questão da poesia é curiosa, porque Verney dirá: a República não precisa da poesia.
Portanto, este aspecto mas na proporção, na ordem da unidade é que consiste a beleza poética, de sorte que as coisas que indiretamente se lhe opõem são desordem, impropriedade, desproporção e desunidade. A poesia, imagina a poesia submetida a estas dimensões, num contexto mais metafísico. Preveni que eu trabalho mais na área da filosofia, mas vejam, um dos grandes autores que influenciou as ideias no Portugal de Pombal foi o italiano António Genovese, escreveu uma obra em Instituições Metafísicas. Quando trata do belo, diz assim: costumam chamar-se formosas aquelas coisas que têm perfeição, ordem, uniformidade, proporção. Portanto, a formosura é uma apta congruência das partes com o todo, a qual maravilhosamente recreia os olhos. Esta ordem é maravilhosa, esta ordem recreia os olhos. Esta perfeição chama-se metafísica, ou seja, porque radica naquilo que nós somos. Tem uma dimensão essencial, não é circunstancial, não é epidérmica, não varia com a história. Estamos aqui numa ideia de razão universal e num contexto de humanidade. Como escreveu e termina, enfim, Jorge Gusdorff, a literatura das luzes, muita grande literatura, poesia, é uma literatura de ideias dominada pela soberania do espírito geométrico. A poesia aparece então como uma instância regressiva. Vernet disse claramente isso, não é? Interrompendo a citação, diz Vernet, não é coisa necessária na República. E diz então bem Gusdorff, a literatura, a poesia aparece como uma instância regressiva. A literatura do século XVII, anterior, fora, com efeito, uma literatura literária, dominada por finalidades estéticas. Já do século XVIII parece não se bastar a si própria, porque apenas se justifica quando ao serviço do pensamento. Repare-se então que, e para terminar, não sei se consegui ou procurei mostrar a força, a dinâmica destes dois conceitos, de uma razão universal como uma atividade submetida a uma ordem e de uma natureza, enfim, que impõe esta ordem e a justifica. Talvez possamos dizer que esta ideia é, na sua aparentemente irracional. Não é? É curioso que o século das luzes, querendo se apresentar como o século da razão, no fundo, estas ideias que eu procurei aqui expor, penso que só se conseguem sustentar com base na paixão e não tanto na razão. São as paixões da razão. Também é interessante ver por este lado. Esta razão convoca muitas paixões, como sabemos. Talvez Pombal seja um autor claramente, e a sua equipa, ia dizer os seus homens, enfim, muito coloquialmente, as paixões da razão, porque, de facto, a razão a 100%, dizia alguém, só existe nos hospitais psiquiátricos. Não é? Se a razão dominasse sobre a Terra, não aconteceria nada. Mas é interessante, no entanto, nós vermos a autoconsciência que estes homens tinham, como procurei mostrar, mas fazer-nos já agora esta pequena observação feita quem vem 200 e tal anos depois. Enfim, depois, muito obrigado pela vossa atenção.